O Sneffels tem 1.500 metros de altura, com seu duplo cone. Ele termina uma faixa traquítica, que se destaca do sistema orográfico da ilha. De nosso ponto de partida, não conseguimos avistar seus dois picos, perfilando-se sobre o fundo acinzentado do céu. Eu só percebia uma enorme calota de neve, caída sobre a fonte do gigante. Marchávamos em fila indiana, precedidos pelo caçador que subia por trilhas estreitas onde duas pessoas não podiam andar lado a lado. Qualquer conversa tornava-se então quase impossível. Para além da muralha basáltica do Fjord de Stapi, primeiro surgiu um solo de turfa herbácea e fibrosa, resíduo de antiga vegetação dos pântanos da península. A massa desse combustível, ainda inexplorada, bastaria para aquecer toda a população da Islândia durante um século. Essa vasta turfeira, medida a partir do fundo de certas valas, chegava com frequência a 20 metros de altura e apresentava sucessivas camadas de detritos carbonizados separadas por folhas de tufo poroso. Sendo um verdadeiro sobrinho do professor Lidenbrock e, malgrado minhas preocupações, eu observava com interesse as curiosidades mineralógicas expostas nesse grande museu de história natural. Ao mesmo tempo, reconstituía em minha mente toda a história geológica da Islândia. É evidente que essa ilha tão curiosa surgiu do fundo das águas em uma época relativamente moderna, e talvez ela ainda se eleve com um movimento imperceptível. Se isso de fato for verdade, só é possível atribuir sua origem à ação dos fogos subterrâneos. Portanto, neste caso, a teoria de Humphrey Davy, o documento de Saknussemm, as pretensões de meu tio, tudo isso iria pelos ares. Essa hipótese me levou a examinar atentamente a natureza do solo e logo me dei conta da sequência dos fenômenos que precediram a sua formação. A Islândia, absolutamente privada de terrenos sedimentares, compõe-se unicamente de tufo vulcânico, isto é, de um aglomerado de pedras e rochas de textura porosa. Antes da existência dos vulcões, ela era feita de um maciço de trape, que foi lentamente elevado acima das ondas pelo impulso das forças centrais. Os fogos internos ainda não haviam entrado em erupção. Porém, mais tarde, uma larga fenda foi encavada diagonalmente, do sudeste ao nordeste da ilha, e através dela e toda a massa traquítica pouco a pouco se espalhou. O fenômeno se cumpriu sem violência. A saída era enorme e as matérias fundidas, lançadas das entranhas do globo, estenderam-se tranquilamente em vastos lençóis ou em massas onduladas. Nessa época surgiram os feldspatos, os sienitos e os pórfiros. Mas graças a esse derramamento, a espessura da ilha aumentou consideravelmente e, por conseguinte, a sua força de resistência. Pode-se imaginar a quantidade de fluidos elásticos que ficaram armazenados em seu interior quando, após o esfriamento da crosta traquítica, não houve mais nenhuma saída. Houve então um momento em que a potência mecânica desses gases era tal que eles levantaram a pesada crosta e escavaram altas chaminés. Foi assim, do levantamento da crosta, que surgiu o vulcão e depois a sua cratera, subitamente perfurada no cume do vulcão. E então os fenômenos vulcânicos vieram após os fenômenos eruptivos. Pelas aberturas recém-formadas escaparam primeiro as dejeções basálticas e a planície que atravessávamos naquele momento oferecia aos nossos olhos
seus mais maravilhosos espécies. Marchávamos sobre essas pesadas rochas de um cinza escuro, moldadas pelo resfriamento na forma de prismas de base hexagonal. Ao longe víamos um grande número de cones achatados, que antigamente haviam sido bocas ignívoras. Depois, quando a erupção basáltica se esgotou, o vulcão, cuja força se somara à das crateras inativas, deu passagem às lavas e aos tufos de cinzas e escórias, cujas longas torrentes pareciam espalhadas sobre seus flancos como uma opulenta cabeleira. Assim foi a sequência dos fenômenos que constituíram a Islândia. Todos provinham da ação dos fogos internos. Supor que a massa interna não continuasse em um estado constante de liquidez incandescente era loucura. E era loucura ainda maior querer chegar ao centro do globo. Eu tentava assim me tranquilizar quanto ao resultado da nossa empreitada, ao mesmo tempo em que marchava em direção ao ataque do Snæfellsnes. O caminho ficava cada vez mais difícil, o solo se inclinava, os fragmentos de rocha se moviam e era preciso ter a mais escrupulosa atenção para evitar quedas perigosas. Hans avançava tranquilamente, como se estivesse em um terreno uniforme. Às vezes ele desaparecia por detrás de grandes blocos e nós o perdíamos de vista por um momento. Então, um assobio agudo saído de seus lábios nos indicava a direção a seguir. Com frequência ele também parava, apanhava alguns pedaços de rochas, dispunha-os de modo reconhecível e estabelecia assim alguns pontos de referência destinados a indicar o caminho de volta. Uma preocupação boa, em teoria, mas que se tornou inútil diante dos acontecimentos futuros. 3 cansativas horas de caminhada haviam nos conduzido apenas até a base da montanha. Foi ali que Hans deu o sinal da parada e todos nós compartilhamos um almoço sumário. Meu tio engoliu tudo sem mastigar, para irmos mais rápido. Mas como essa parada para comer também era uma parada de descanso, ele teve de esperar ao bel prazer do guia, que só deu o sinal de partida 1 hora depois. Os 3 islandeses, tão taciturnos quanto seu camarada caçador, não pronunciaram uma única palavra e comeram discretamente. Começávamos agora a escalar a escarpa do Snæfellsnes. Seu cume, nevado por uma ilusão de ótica frequente nas montanhas, parecia-me bastante próximo, mas quantas longas horas ainda tínhamos antes de alcançá-lo. E que cansaço, principalmente! As pedras que não eram ligadas entre si por nenhum barro ou nenhuma relva desmoronavam sob nossos pés e iam se perder na planície com a rapidez de uma avalanche. Em certos lugares, os flancos do monte formavam com o horizonte um ângulo de pelo menos 36 graus. Como era impossível escalá-las, essas ladeiras pedregosas tinham de ser contornadas, e não sem dificuldades. E então nós nos ajudamos com o apoio extra dos nossos bastões de caminhada. Devo dizer que meu tio se mantinha o mais próximo de mim possível, não me perdia de vista, e em várias ocasiões seu braço me ofereceu um sólido apoio. Sem dúvidas ele tinha o sentimento inato do equilíbrio, pois não vacilava. Os islandeses, embora carregados, subiam com uma agilidade de montesinos. Ao ver a altura do cume do Snæfellsnes, parecia-me impossível alcançá-lo por aquele lado. Se o ângulo de inclinação das encostas não se fechasse, felizmente depois de 1 hora de cansaço e de grandes esforços no meio do vasto tapete de neve estendido sobre o cimo do vulcão, surgiu inesperadamente uma espécie de escada, facilitando nossa subida. Era formada por uma dessas torrentes de pedras
arremessadas pelas erupções, cujo nome em islandês é Estina. Se essa torrente não tivesse sido barrada em sua queda pela disposição dos flancos da montanha, ela teria se precipitado no mar e formado novas ilhas. Do modo como se apresentava, ela nos serviu bastante. A inclinação das escarpas aumentava, mas esses degraus de pedra permitiam escalá-las fácil e até rapidamente. Tanto que, tendo ficado um instante para trás, enquanto meus companheiros continuavam sua subida, eu já os vi reduzidos, por conta da distância, a uma aparência microscópica. Às 7 horas da noite, havíamos subido os 2.000 degraus da escada e dominávamos uma protuberância da montanha, uma espécie de base sobre a qual se apoiava o cone da cratera propriamente dito. O mar se estendia a uma distância de quase 1.000 metros. Havíamos ultrapassado o limite das neves eternas, muito pouco elevado na Islândia por causa da umidade constante. Fazia um frio violento, o vento soprava com força. Eu estava esgotado. O professor percebeu que as minhas pernas se recusavam a trabalhar e, apesar de sua impaciência, decidiu fazer uma parada. Então ele fez um sinal ao caçador, que sacudiu a cabeça dizendo: "Of van for. Parece que temos de subir mais", disse meu tio. Em seguida ele perguntou a Hans o porquê de sua resposta. "Mistur", respondeu o guia. "Já mistur", repetiu um dos islandeses com um tom assustado. "O que significa essa palavra?", perguntei inquieto. "Veja", disse meu tio. Virei-me em direção à planície, uma imensa coluna de pedra pómez, pulverizada, areia e poeira, elevava-se rodopiando como um redemoinho. O vento a arremessava contra o flanco do Snæfellsnes, ao qual estávamos agarrados. Essa cortina opaca, estendida diante do sol, projetava uma grande sombra na montanha. Se esse redemoinho se inclinasse, ele inevitavelmente nos enlaçaria em seu turbilhão. Esse fenômeno bastante frequente quando o vento sopra das geleiras. Chama-se mistur na língua islandesa. "Hastigit, hastigit", exclamou o nosso guia. Sem saber dinamarquês, compreendi que tínhamos de seguir Hans o mais rápido possível. Ele começou a contornar o cone da cratera, mas de modo enviesado, para facilitar a marcha. O redemoinho logo desabou sobre a montanha, que tremeu ao choque. As pedras capturadas pelo turbilhão do vento voaram em forma de chuva, como em uma erupção. Felizmente estávamos na encosta oposta e a salvo de qualquer perigo. Sem a preocupação do guia, nossos corpos retalhados e reduzidos a pó teria caído longe, como se fossem os resíduos de algum meteoro desconhecido. No entanto, Hans não julgou prudente passar a noite sobre o flanco do cone. Continuamos nossa subida em zigue-zague. Os 450 metros que restavam a cumprir levaram quase 5 horas. Os desafios, as diagonais e as contramarchas mediam pelo menos 15 quilômetros. Eu não aguentava mais. Estava sucumbindo ao frio e à fome. O ar um pouco rarefeito não era suficiente para os meus pulmões. Finalmente, às 11 horas da noite, em plena escuridão, alcançamos o pico do Snæfellsnes e antes de me abrigar no interior da cratera, tive tempo de ver o sol da meia-noite, no ponto mais baixo de seu percurso, projetando seus pálidos raios sobre a ilha adormecida aos meus pés. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!